Boa tarde, pessoal. Vamos lá, como prometido. Vou explicar rapidinho para vocês por que a minha decisão com a minha cliente foi a tal e por que eu estou sem nenhuma preocupação com essa decisão, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o que é consórcio, tá? Vamos para a lousa, que é um lado positivo para vocês entenderem. Deixa eu colocar a lousa. Vamos lá. O que é consórcio? Consórcio nada mais é que uma compra em grupo. Vamos falar que esse aqui é o Claudinho, tá? E ele quer comprar uma casa. Porém, no momento, ele só tem o FGTS, certo? E um sonho. FGTS e um sonho. Claudinho, então, vai para um consórcio onde tem lei 11.900, acho que 32, a lei certinho, bonitinha, que rege os consórcios tudo, que nada mais é que um monte de pessoas, deixa eu colocar aqui, um monte de pessoas que têm o mesmo objetivo, colocando esse dinheiro num fundo, tá? Cascalho, num fundo chamado fundo comum, tá? Que tem uma administradora, ADM, certo? Entrou no fundo comum, tem uma administradora, e essa administradora faz por tipo sorteio para um desse pessoal, tanto o Claudinho quanto os amiguinhos, receberem o dinheiro completo do objetivo dele e do sonho dele. Então, nada mais é que uma compra em conjunto, certo? Porém, entretanto, contudo, o Claudinho deu o FGTS, mas vou colocar o 175 meses. Meses pagando um boleto. Um boletão, tá? Assim o Claudinho vai enchendo esse fundo, tá? Ele vai ficar bem gordinho e aí todo o mês vai fazer um sorteio e o pessoal vai receber todo o dinheiro desse fundo e assim vai indo. Como eu falei, o Claudinho deu 300 mil e essa carta de crédito, vamos supor que era de 600, certo? Aí ele falou assim, eu vou dar o lance todo o meu FGTS. Então ele deu um lance de 50%. O consórcio pode premiar de duas formas, por sorteio ou por lance. Nesse caso, ele deu 300 de lance. Então, o FGTS pegou o resto dos 300 que estavam faltando, embolsou aqui, deu 600 e foi para o Claudinho, certo? Isso é o consórcio, compra em grupo. Para que serve o consórcio? Tá, o consórcio serve para pessoas que querem adquirir o bem, porém eles querem pagar um pouco menos e não tem pressa. Eles querem fugir da taxa de juros, fugir dos juros. Então não tem pressa, eles, Claudinho vai pagando seus boletão, tudo bonitinho, tá? Agora, pensando assim, então, poxa, Lucas, é bom. Porém, dentro do boleto, o Claudinho vai pagar a taxa administrativa, DM, deixa eu colocar um X aqui, que lembra desse cara aqui que vai fazer a gestão e a administração e vai pagar o reajuste do IPCA. Então, vai estar embutido nesses meses, tá? E aí, que muitas pessoas fazem? Eu tô falando, não estou falando que isso é correto ou não é correto. Isso faz parte do processo do papel,
do processo do ativo, que é fazer a alavancagem com o papel. Deixa eu apagar. Então, seguro Claudinho, lembre-se que ele... Nem vou apagar o Claudinho, vou apagar o resto e vou colocar ele aqui. Lembre-se que era 300 de FGTS, certo? Lembrando os 300 de FGTS. Claudinho, conversando com outra pessoa, falou assim, eu vou alavancar. O FGTS, em média, vou colocar 0,5%. Todo mundo sabe que não é isso. Ele ganharia ao mês, que dá 6. É ruim. Mas aí o cara põe na mente dele que ele precisa alavancar o patrimônio dele. Esse patrimônio. Porém, o perfil do Claudinho é uma pessoa que sabe economizar, sabe poupar. Ele tem um costume de fazer investimentos mensais de R$ 1.000, 1.200. Aí com essa, não vou falar ganância nem nada do tipo, mas com esse gás a mais, falando assim, eu vou receber o meu FGTS, vou comprar uma casa. Lembre-se naquele exemplo, ele deu o FGTS para pegar o boletão de 600. E essa casa, toda bonitona aqui, ele vai passar para uma gestora de Airbnb, certo? Que vai fazer a gestão do Airbnb e ele vai ganhar por mês. Vamos colocar também 5%? Quanto que é 5% de 600? Rápido, pessoal. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Eu sei. Mentira, eu tô fazendo aqui na calculadora. Ninguém tá vendo. 0,05. Isso, 3 mil, pessoal. Então, por mês ele vai ganhar 3 mil. Na teoria. Porém, a Airbnb é por temporada. Ou ele vai colocar no quinto andar. Vamos supor que ele põe no quinto andar. Ele vai ganhar somente 3 mil? Não tem outros custos? E outra, que você tem que pensar também. Lembre-se, ele deu só 300. O lance, a casa foi 600. Ele tem 175 de boletos, boletão mensal para pagar. Então, o que ele vai pegar? Fala, vou pegar isso aqui e vou jogar aqui nos boletos mensais. Estou falando que o boleto é o mesmo preço. Porém, lembra que eu falei? Tem a correção do IPCA todo ano. E tem a taxa do administrador dentro desse boletão. Então, o que tem que acontecer aqui para dar certo? Mundo ideal. A pessoa que alugar a casa ou o gestor do Airbnb tem que fazer um rendimento de 3 mil durante 175 meses com acréscimo do IPCA e entre outros acréscimo. Entendeu? Fazendo isso, beleza, ele alavancou o patrimônio, deu certo. Mas você consegue entender que você tem muito mais risco de obter esse bem do que você, Claudinho, que é uma pessoa super organizada. Em vez de você pagar 3 mil aqui todos os meses para ganhar o bem, essas coisas, você pode colocar 1.500, certo? Você ainda tem os seus 300 aqui. Tô colocando só 1.500, porque eu sou gente boa. Em uma carteira. Opa, em uma carteira, certo? Essa carteira vai te render 10%. 10% de 1.700, 1.700.000, 1 milhão, 175%, 175 dias. Você entendeu onde eu quero chegar? Isso, ele ainda continua com o FGTS e a empresa continua colocando aqui
Quando ele for realmente comprar a casa, ele vai dar esse FGTS e vai sobrar bastante dinheiro aqui, porque ele colocou mais ou menos 306 durante 175 meses, colocando R$ 1.500 investindo na Selic, fora que ele vai ganhar a Selic. E ele conseguiu a mesma coisa, sem correr risco. Ah, Lucas, como assim sem correr risco? Vamos voltar aqui para o caso do Claudinho. Claudinho, menino guerreiro, guerrido, máquina de matar. Ele não sabe o que quer. Ele só sabe que tem um FGTS e fala que rende pouco. Nesse caso, ele não sabe o que quer. Então você fala pro Claudinho, Claudinho, deixa lá, você tem perfil de poupador. Você não precisa querer alavancar os seus 300 pagando, era 3.000, né? 3.000 vezes 175, 525 por um bem de 600 mil, só que você já deu os 300. Ah, mas Lucas, eu alavanquei esse bem está me dando dinheiro todos os meses, tá? Mas você tem o risco. E se acontecer alguma coisa e você precisar, eu vendo bem, mas aí você vai quebrar seu patrimônio, entendeu? Agora, o Claudinho fez a sua carteira, fez sua lição de casa e investe todos os meses. Aconteceu algum problema? Ele tem um dinheiro, tem um capital, tem um caixa. Você entendeu? Agora vem. Agora é outra pessoa. Deixa eu só apagar aqui para transformar em outra pessoa. Aqui é o Claudinho, né? Que é o Luquinhas, tá? O Luquinhas, ele não faz poupança. Ele não poupa nada. Ele queima o dinheiro dele em cartinhas de Magic. Ele não consegue, tá vindo uma nova coleção, ele tá se coçando para comprar R$ 10.000 nessa coleção. Você concorda que é um perfil diferente? Esse é um gastador. Ele realmente precisa de boletos. Vamos supor que ele também tem. Ele precisa de boletos. Porque o boleto vai motivar o Luquinhas a ter o seu bem. Eu ia colocar bem, mas vou colocar uma casinha. Ter a sua casinha para morar. Entendeu? Ou sua casinha para colocar inquilino. Então são perfis diferentes. Agora, deixa eu voltar para mim. Voltando para mim. Porque eu fiz isso com a cliente, tudo bonitinho. Ela não tinha perfil de gastadora. Não tinha. Não fazia um motivo para eu entubar um consórcio nela que ela ia pagar 10.000 durante 175 meses. Então, a ideia foi: beleza, você vai aumentar um pouco seus investimentos. Hoje em dia, ela está investindo mais na renda fixa. A gente vai começar a trocar um pouquinho da renda fixa, porque a curva está lá em cima, ela já tem tudo, e vamos aproveitar os descontos na renda variável. E vamos continuar. Ela tem uma carteira de renda variável que rende para ela em torno de 22% ao ano. Isso foi no ano passado. Esse ano já está em torno de 16%, porque ela tem a VEG subiu bastante por causa do. E a gente fez uma opção de volatilidade. Mas se outros 500, aí entra numa coisa mais analítica. Mas você entendeu? Não precisa. Se fosse o caso do Luquinhas, porra, precisava. O cara não. Ele não consegue economizar. Não consegue poupar. Ele vive pagando um boleto. E isso é super normal no Brasil. No Brasil é o que mais tem. Então, eu, com essa cliente, fiz totalmente correto. Não quis entubar ela, eu ia realmente ganhar bastante cascalho, mas ela ia ter o risco. Ela chegou para mim e falou assim: Lucas, beleza, e se
acontecer alguma coisa no meu trabalho e eu não conseguir mais essa renda, eu vou perder o consórcio? Não, você vai parar de pagar, você vai ficar lá parada, depois você vai tentar reaver, ou você vai vender a carta do consórcio pelo preço que tiver lá. Ou, se você for contemplada, a gente monta a sua casa e põe para alugar e tenta sempre ir pagando. Ou, você tá vendo que tem muito risco, muito ou, sendo que ela pode falar assim: puta, Lucas, com o seu negócio, perdi meu trampo. Eu tenho um monte de investimento, né? Eu já tenho uma renda passiva boa. Eu posso ir procurar um novo emprego com calma, porque eu não alavanquei. Eu não alavanquei. Eu não troco a palavra alavancar por dívida. Eu não peguei dívida no mercado. Entendeu? Então é isso. Esse foi o vídeo explicando por quê. Se vocês não entenderam nada, eu vou colocar, depois eu explico numa modo mais simples. Mas entenda uma coisa, consórcio, ele é bom para um tipo de cliente. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto de consórcio. Eu tentei gostar, mas eu via que eu falava, mas poxa, se o cara pode gerar um boletão para uma empresa de consórcio, por que ele não gerar um próprio boleto para ele? Fala assim, beleza, esse boleto eu vou colocar no fundo meu. Não, mas é que tem os sorteios, ele pode dar lance, alavancando seu patrimônio. Tá, ele está antecipando um sonho, antecipando um bem, tá? Mas é isso, agora eu tenho outra reunião, tá? Qualquer coisa, só chamar. Muito obrigado e é isso.